Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma história que começou há mais de 100 anos. Mais precisamente, ainda quando Dom Pedro II administrava o Brasil. Foi naquele tempo que surgiu a ideia do Porto de Rio Grande, que agora volta a ser debatido muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia agora o prefeito de Passo Fundo, de engenheiro, ex-deputado federal e autor da Lei dos Portos, Fernando Machado Carrion. Prazer estar recebendo o senhor aqui conosco. Boa noite. Bom dia, Leandro. Boa noite, Leandro. Minha saudação a toda a população aqui de Erechim e da região polarizada por essa grande cidade do norte do estado. Já começo perguntando para o senhor sobre esse projeto do Porto de Rio Grande. Bom, do Porto de Torres, né? O Porto de Torres. Que pé que está esse projeto? No caso, hoje, porque não é fácil fazer um porto do dia para a noite, né? Quando que começa? Existe uma previsão de início dessa obra, de sair do papel? Como é que está essa situação? Perfeito. Eu vou sistematizar, Leandro, e vou falar alguns pontos a respeito e logo vou chegar nas providências atuais com as quais eu pretendo responder o teu questionamento. As propostas para o TUP de Torres, o que é TUP? É terminal de uso privado, que a legislação pátria permite fazê-lo. As propostas para esse TUP são, primeiro, obter o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e do seu hinterland. Bem-estar social. Terceiro, harmonia com o meio ambiente. Nós pretendemos fazê-la total. Quarto, no local adequado, com o menor custo de construção possível, para diminuir o investimento necessário. Quinto ponto, ação da empresa privada com a sociedade e o poder público. E sexto, ele será construído exclusivamente com recursos da iniciativa privada, sem aporte de recursos públicos. Já existem esses recursos apontados aí para que saiam da iniciativa privada? Já existem empresas interessadas na construção desse porto? Estão aparecendo e no decorrer desta colocação eu te farei, Leandro. Primeiro, falando o que será o TUP de Torres. O TUP será multimodal, ou seja, vai atender muitos segmentos da economia. Primeiro, movimentação de contêineres, movimentação de granéis sólidos, como a soja, o trigo e os grãos, o milho, produzidos em toda a nossa região, desde São Borja, Uruguaiana, passando por Erechim e Passo Fundo, até São José dos Ausentes. Terminal para um gás natural, vai haver ali um navio regaseificador, que vai fornecer gás natural para o Rio Grande do Sul e para parte do estado de Santa Catarina, porque esse material é concorrido, o seu preço é melhor do que o preço do gás que entra da Bolívia. E, finalmente, carga geral e um pier para navios de cruzeiro de até 300 metros. Já vou chegar nas providências atuais. Quanto tempo pode demorar uma obra desse tamanho para construir tudo isso aí, para um porto desse ficar pronto? Leandro, o nosso modelo tem sido o terminal marítimo similar de Itapoá, Santa Catarina, e Navegantes, no mesmo estado. Nós calculamos que num prazo de 3,5 a 4 anos, esta obra será implementada. A técnica construtiva, ela é similar a portos profundos, que eu visitei, como Suape, Pecém, um no Pernambuco e outro no Ceará e na Holanda, ainda agora, em outubro, como eu já havia visitado portos de todo o mundo, quando relator, deputado da Lei Portuária Brasileira, percorri todos os portos da Europa, todos da América do Norte, enfim, de todos os continentes, para poder fazer a melhor legislação pátria na época, depois de estudar 2 anos. Bem, por que isso? Porque as costas, os litorais, são parecidos, as águas são praticamente as mesmas. A retilinearidade, o ponto retilíneo do litoral em Torres, aqui no Rio Grande do Sul, é muito semelhante ao de Suape, ao de Pecém, Portos Fundos, e também aos da Holanda, que
que são aqueles que desembocam, inclusive, o terminal de cargas de Amsterdã. Doutor, Bem, no seu ver, assim, aqui da região do Alto Uruguai, na região norte do estado, hoje um porto em Torres ficaria a 450 quilômetros. É a menor distância se nós compararmos com Itajaí ou Paranaguá, ou até mesmo Rio Grande, que fica a mais de 630 quilômetros. O que beneficiaria a região do Alto Uruguai, um porto, ou os produtores aqui da nossa região, um porto em Torres? Qual seria o benefício para outras regiões a incentivando essa obra aqui no Rio Grande do Sul? Muito bem, a pergunta é muito cabível. Justamente a logística. Um grão de soja produzido em Barão de Cotegipe vai ficar mais por esse grão de soja, por esse saco, no bolso do produtor de Barão de Cotegipe, para dar um exemplo. Por quê? Porque a logística, o frete que esse saco de soja daqui de Erechim até Torres vai pagar é muito menor do que o frete que vai pagar em Rio Grande. E assim todas as cargas. Este tem sido a razão por que esse porto... Eu quero destacar a figura de um grande homem, que é o senador Luiz Carlos Reis. Este homem, desde o primeiro instante, quando eu entreguei primeiro o projeto Porto Torres para o general Mourão, em maio do ano passado, que se entusiasmou pela ideia. Depois pelo presidente Bolsonaro, em agosto, candidato, foi meu colega da Câmara dos Deputados, gostou da ideia. Mas entreguei para um grande homem, que foi o senador Luiz Carlos Reis, em junho. E este homem gostou da ideia, passou a percorrer o Rio Grande do Sul inteiro e vender a ideia. E simplesmente a ideia tem sido aceita, principalmente pelos pontos da metade norte. Vou falar agora das providências atuais, para dizer como está essa coisa. Primeiro, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha está levantando a costa de Torres, a Capão da Canoa, com um navio realizando batimetria, medição das correntes marítimas, marés, ventos, numa área de 500 km², que eu forneci a indicação para a Marinha, para coincidir com a carta náutica que eu disponho, que mostra a melhor posição para a colocação deste porto. Por enquanto eu tenho recebido o subsídio que é a carta do Navionics, que permite que todos os navegadores do mundo, desde a Austrália até o Peru, façam as suas navegações. E a Carta da Marinha vai chancelar essas profundidades de mar que a gente acha. Segundo, o projeto conceitual estará pronto em abril, com estudo da viabilidade econômica, financeira, com todos os subsídios necessários. Nessa questão financeira, quanto pode custar essa obra aí, a iniciativa privada, já que o valor não vem do Estado diretamente, e sim a iniciativa é privada? Quanto pode ser investido na construção desse porto aí? Já existe um cálculo? Está sendo feito o projeto pela multimodalidade dele, que vai atender muitas coisas, como falei. Esse porto poderá custar até $1 bilhão. Mas este recurso eu tenho certeza que vai ser levantado, porque a ideia é boa e tem muita gente interessada em fazê-lo a custo da iniciativa privada. Bem, os usuários, entre outros, Caxias do Sul, a Serra, Vacaria, todo o estado, a metade norte, de Santa Maria e Porto Alegre, o Calçado, Canoas, granéis, principalmente granéis sólidos, a nossa soja, vai ter muito interesse como usuário. Existirá a participação de fundos de investimento, como tanto inversores de capital ou financiamento. Há players que eventualmente queiram participar, players são os sócios da construção do porto, e que não queiram dispor o recurso, pode haver financiamentos muito bons, financiamentos extraordinários a nível da LIBOR inglesa, que é o financiamento a 13,5%, com um prazo de até 10 anos para pagar, prazo no qual o porto já ficou pronto e já começa a pagar e devolver o dinheiro. Doutor, nós conversávamos aqui antes de começar sobre o quanto essas obras, né, por exemplo, essa obra do Porto vai levar a outras obras no estado também, que vão acontecer simultaneamente para que esse porto cada vez seja mais viabilizado. Mas a região sul hoje, que tem o único porto do estado, o Porto de Rio Grande, já protesta contra esse porto. Alguns empresários não concordam, enquanto a região da Serra, Caxias do Sul, como o senhor lembrou, a região norte do estado, comemora. Como é que o senhor vê essa
divisão da polaridade. Esse é um momento que talvez essa questão possa dividir o Estado. Qual é a sua opinião sobre essa questão de Rio Grande hoje não aceitar muito bem um porto em Rio Grande, já que Santa Catarina existe 5 portos e tem um litoral menor? E já está marchando para o 6º, como eu falei antes, né? Bem, é uma questão apenas de visão macro. O Rio Grande do Sul não pode, num litoral de 620 quilômetros, ficar com um único porto, que é Rio Grande, excentricamente colocado para a região norte do estado, tanto que as cargas aqui de frango de Marau saem para o Paranaguá, cargas de fumo saem para o Paranaguá, e outras cargas saem aqui do norte, ou por Itajaí, ou por Paranaguá. Então, é uma questão de se acertar. O próprio senador Reis, com quem eu falava agora de manhã, a gente se comunica quase que diariamente, me dizia, nós estamos ajudando o Rio Grande também, através da dragagem que necessita lá. Eu tenho então, cabe o Porto de Torres, não tem nada a ver. Serão portos apenas que vão se somar. A nossa carga, em vez de sair por Santa Catarina e Paraná, vai passar a sair por Torres. E tem um ponto muito importante que eu esclareci para o governador, na audiência junto com o senador Reis e Caxias, e Torres, e todo o pessoal junto lá, na semana passada, que é o seguinte, o Porto de Torres vai ser autolimpante. O que é autolimpante? Não vai precisar de dragagem. Por quê? Tem razão. Existe ali, são tangenciais as duas correntes que passam no litoral do Brasil. A corrente do Brasil, que traz águas do norte para o sul, e a corrente das Malvinas, que leva água do sul para o norte. Então, essas correntes tangenciam a costa em Torres. Como a plataforma continental em Torres é 7 vezes mais inclinada, mais empinada do que a plataforma em Rio Grande, então, a soma dessas marés produzidas pelas duas correntes, a do Brasil e a das Malvinas, passando encostado no litoral, esse arraste que vai fazer das águas e dos sedimentos que poderiam sedimentar ali, mais a inclinação da plataforma, vai fazer, igual que na Holanda, igual que nesses outros portos, que vai fazer com que não haja necessidade de dragagem no Porto de Torres, o que é uma coisa extraordinária, diminuindo custos para o futuro. Concluindo, tivemos uma audiência com o governador de estado, junto com o senador Reis, a Universidade de Caxias do Sul, que está ajudando muito nisso, empresários, Prefeitura de Torres, nós, e tivemos, sem dúvida nenhuma, o apoio do governador do estado, que é um estadista, pensa como um brasileiro em todo o país, e que viu que o porto vai ser feito com recursos privados e que vai se somar à alavancagem do Rio Grande do Sul. Doutor, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e a nossa pergunta da questão principal é saber, assim, quando vai começar essa obra, quando o senhor pretende apresentar um projeto concreto para que essa obra saia do papel e vá realmente acontecer? Muito boa pergunta. O projeto, como eu falei, conceitual, deve estar pronto agora em abril. Nós vamos sentar com os empresários, com Caxias, com todos aqueles envolvidos e vamos, como digo, bater o martelo. Aí vai se fazer duas coisas. Esse projeto será aperfeiçoado e levado a Brasília, onde já tivemos os bons ventos sempre. Pegamos inicialmente já o apoio do General Mourão, o apoio do Ministério da Infraestrutura, tudo isso assegurado. Nós vamos apresentar o projeto para que obtenha a autorização de construção pela Secretaria Nacional dos Portos. Então, nós vamos dar esses passos. Uma vez aprovada a autorização, está sendo, simultaneamente, estará sendo composta também a formatação dos futuros sócios, que vão entrar com recurso para fazer esse porto. Eu penso, Leandro, que esta obra tem condições de já o ano que vem estar sendo iniciada. A escolha para a localização do porto será por causa das águas profundas, junto à linha da costa, com 20 metros de profundidade, a mais ou menos 1.200 metros da costa, e boa distância da cidade. E, como eu disse, vai ser um porto autolimpante que não deverá necessitar de dragagens. Doutor, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu fico muito feliz em ter recebido o senhor aqui nos nossos estúdios. Peço que retorne outras vezes para que nós possamos debater e falar ainda muito sobre esse porto que é importante para a nossa região norte do estado, que é importante para todo o Rio Grande do Sul aqui, que vai levar a produção. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Leandro. E eu dignifico a comunidade de Erechim, através da TV
que nós estamos falando neste instante, eu dignifico por mostrar o alevantamento do propósito de ver da necessidade de fazer isso aqui para o Rio Grande do Sul. Erechim, como líder, se está posicionando. E realmente, esse porto, nas palavras do senador Reise, que tem trabalhado muito junto comigo nisso aqui no Estado, o porto vai iniciar. Muito obrigado. Muito bem, o programa Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa em www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.